está no capítulo 17 de João. A gente está acompanhando uma oração que Jesus está fazendo, né? Ele começa o capítulo 17 orando por si mesmo, depois ele passa a orar pelos seus discípulos. Você vê que ele tem dois momentos na oração dele pelos seus discípulos. Um momento em que ele expõe os motivos, ele expõe as razões porque ele ora pelos seus discípulos, e depois ele faz realmente seu pedido a Deus em prol dos seus discípulos, em favor dos seus discípulos, que é a proteção e a santificação dos seus discípulos, né? Em resumo, são essas duas coisas que ele pede. Lógico que ele acrescenta ali vários detalhes, a gente aprende muito com o texto de João, mas agora ele está seguindo adiante, e agora ele vai continuar a sua oração, e ele vai agora orar pelos crentes, ele vai orar para aqueles que ainda iriam crer em seu nome. E é por isso que o tópico ali se chama Jesus ora por todos os crentes. Ele faz uma oração ainda por todos aqueles que um dia iriam se converter ao seu evangelho. E aí a gente tem isso no capítulo 17 de João, versículos 20 até o 26, que são os versículos que nós vamos ler. Diz assim, versículo 20: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, dos discípulos, né? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tem por mim esteja neles e eu neles esteja. Então vamos aí aprender alguns princípios, algumas coisas a respeito do texto. Você já conhece um pouco do meu estilo, né? Eu vou explicando aqui, a gente vai passando por cima dos versículos e a gente vai tirando as lições que Jesus vai nos ensinando por meio da palavra dele. Ele começa falando então assim, da minha oração, né? Minha oração não é apenas por eles. Gente, você tem que lembrar que ele estava orando pelos discípulos. Você lembra disso? Domingo passado, ele estava orando pelos discípulos. Primeira parte, expôs os motivos porque ele estava orando pelos discípulos. Segunda parte, o pedido, a súplica, né? A petição. Protege-os e santifica-os. Protege-os e santifica-os. Então, quando você vê esse eles aí, ele está se referindo aos discípulos por quem ele estava orando. Minha oração não é apenas por eles, por esses aqui que eu acabei de mencionar, os discípulos, mas também por aqueles que crerão em mim. E aí você já tem um momento de tensão aqui logo, né? Porque nesse texto aqui, pelo menos, Jesus não ora por todo mundo. Ele ora só pelos que vão crer. Eu espero para você que você esteja incluído nessa oração. Ele está, mas né, se você já é cristão, ele está orando por você. Olha que legal. Jesus orou por você lá atrás, quando ele estava aqui encarnado, vivendo entre nós. Rogo também por aqueles que crerão em mim. E esses que crerão em mim vão crer por meio da mensagem daqueles de quem, né, eu acabei de falar, aqueles por quem eu acabei de orar. Então, outras pessoas vão crer no meu evangelho por meio da pregação desses discípulos. Então, protege esses discípulos. Não estou pedindo para que o Senhor tire-os do mundo. Lembra que ele fala isso lá nos versículos anteriores? Por que ele não vai tirar do mundo? Porque, na verdade, eles têm uma missão no mundo, que é proclamar a revelação que eles receberam. E por meio dessa proclamação, muitos outros vão crer por meio da mensagem dessas pessoas. E legal isso, porque assim, eu não sei se na hora eu teria esse insight, né? Eu sei que na hora que a gente está ouvindo alguma coisa assim, a gente deixa passar batido, mas esses discípulos estavam ouvindo a oração de Jesus. E Jesus, ele diz assim na oração, olha só como ele começa a oração, essa parte da oração, né? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles.
Ora, se eu sou um discípulo nessa hora e eu tivesse... então eu vou ter êxito. Eu vou ter êxito na minha pregação do Evangelho, porque Jesus já está dizendo aqui que pessoas vão crer por causa da minha pregação, da mensagem que eu vou pregar, né? Você sabe que se converte por causa de Cristo, né? Tudo. Eu estou falando, aprove ao Senhor salvar o homem por meio da pregação da palavra. Então a gente precisa proclamar essa palavra. E se eu estou ali na hora e de repente eu percebo isso já é tranquilizar muito meu coração, né? Ele está pedindo para eu pregar, ele já falou dos versículos anteriores, não é para vocês serem retirados do mundo, é para vocês permanecerem no mundo e para vocês fazerem diferença nesse mundo. E aí ele ora dizendo que pessoas vão crer por causa da minha pregação, eu já ia ficar, né? Opa, então eu estou sabendo já que vai dar certo, né? Gente, isso é bacana, porque assim, Jesus está ensinando para nós, em termos de princípio, aqui você pode pregar, pregue, fale do Evangelho. Algumas pessoas vão endurecer o coração, mas outras pessoas vão aceitar esse Evangelho de bom grado. Sempre aquela, né? Eu sempre gosto de pensar, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas você já pensou comigo? Quantas pessoas você acha que vão receber você no céu? Que estarão lá por causa da pregação, da sua pregação, né? Porque você compartilhou a palavra com ela, porque você compartilhou o Evangelho com ela. Será que terão algumas pessoas lá para receber você? Ou não? E Jesus ele já está dando uma garantia aqui, né? Qual que é a garantia? Pregue, porque as pessoas crerão. As pessoas crerão. Que isso, hein? Interessante que às vezes Jesus ele dá essas pistas para a gente, né? Você sabia que Isaías ele foi bem sucedido no seu ministério? Deus diz assim para Isaías, né? Você vai pregar a palavra e ninguém vai te ouvir. Isaías pregou e ninguém ouviu, então ele foi bem sucedido, né? Deu 100% de cumprimento de missão. Pregue e ninguém escuta. E ele pregou e ninguém escutou e ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Mas nesse caso aqui, Deus está dizendo, pregue. Muitos crerão por causa da sua obediência em compartilhar o Evangelho. Versículo 21. Pode passar, Samuel. Legal. Gente, aí ele vai explicando aqui algumas coisas. Isso aqui é bem interessante, porque quando você enxerga aquele para quê ali, que está grifado, eu já expliquei isso várias vezes para você, né? Para quê indica finalidade, propósito, objetivo. Então ele vai dizer assim, a minha oração não é pelos discípulos apenas, a minha oração também é por aqueles que crerão em mim por causa da mensagem dos discípulos. Para quê? Qual que é o propósito, Senhor? Qual que é o propósito da mensagem dos discípulos e de fazer essas pessoas crerem em você? Para que todos sejam um. Isso aqui é muito legal, gente. E aí ele vai dizer assim, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então, tem algumas coisas que são bem legais de você enxergar. Então, sempre que eu vejo para quê, propósito, finalidade, ele vai explicar para que ele está falando aquilo, ou para que ele está pedindo aquilo, ou para que ele está ordenando aquilo. Mas quando ele usa o como, isso é do nosso português, tá, gente? O como, ele vai estabelecer aí um modelo, um padrão, né? Sempre me vem esse exemplo na cabeça, né? O Gerson é bonito, assim como o pastor Eloy. Agora ficou bem para os dois, hein? Curtiu? A péssima notícia para ti, Jéssica, eu não sou tão bonito. Então... Mas quando você tem o como ali, geralmente você vai comparar uma coisa com outra, ou você vai estabelecer uma espécie de referencial para outra coisa. Então o que ele está dizendo? A finalidade é que todos sejam um. Como? Qual que é o padrão? Qual que é o referencial? Qual que é o modelo? Como tu estás em mim e eu em ti. Ele está falando para Deus, né? Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. E aí Jesus ele expande, né? A gente já entendeu, mas Jesus, para não ter dúvida, ele ainda fala assim, que eles também estejam em nós. E aí ele vai explicar, para que, Jesus? De novo, para que ali, ó. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, aí tem muita coisa nesse versículo aí.
Jesus já falou dessa unidade lá no versículo 11, né? Eu lembro que eu até falei que não existe relacionamento com Deus a parte do relacionamento com Cristo. Não dá para você ser um com Deus sem ser um com Cristo. Não existe unidade com Deus desconsiderando a pessoa de Cristo. Não existe isso, porque Cristo é a revelação plena de Deus. Cristo é Deus. Você não pode se relacionar com o Pai sem se relacionar com o Filho. Então, não dá. E aqui eu quero mostrar algumas coisas para você. Gente, a gente vai sempre morrer no mesmo versículo, né? Porque aquele versículo ele é sensacional. É um versículo aí que mostra como Jesus Cristo ele é a revelação plena de Deus. Eu estou o tempo todo citando ele para você aqui. João 14:9, João 14:9, João 14:9. Passa para a gente aí, Samuel. João 14:9. Olha lá o que Jesus já disse. A gente está no capítulo 17, mas no 14 ele já falou isso aqui, ó. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Você vai ver que Filipe fez uma pergunta para Jesus. Jesus ele vai revelar a pergunta aqui para a gente, né? Mas olha o que Jesus ele diz. Quem me vê, vê o Pai. Jesus ele é a revelação plena de Deus. Ver Jesus é ver Deus. Ver Jesus é ver Deus. E aí ele ainda manda essa para Filipe, né? Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Alô? Alô? Depois de todo esse tempo andando com você, você ainda não entendeu? Você está olhando para a manifestação visível do Deus invisível. Mas ele fala no versículo 10, olha só. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Unidade, né? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Gente, isso aqui é sensacional, porque Jesus ele não está só dizendo que ele é a revelação plena de Deus. Ele não está só dizendo isso. Ele está dizendo que aquilo que ele faz é como se o próprio Pai estivesse fazendo. Aí dá para a gente ter uma noção do que Jesus está querendo dizer com unidade. Dá para ter uma noção. Primeiro, as pessoas veem o Pai em você? Porque foi isso que Jesus disse, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a revelação plena de Deus. Mas não é isso que nós devemos fazer como cristão? As pessoas elas não têm que olhar para nós e enxergar Deus na nossa vida? Não é isso? Eu falei hoje de Potifar com José, né? Potifar olhava para José e ele dizia assim: Deus está com esse rapaz. Tudo que ele faz, né, Deus abençoa. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os meus bens, todo o meu patrimônio, eu vou colocar tudo debaixo da responsabilidade dele, porque se Deus abençoa, quem vai se dar bem sou eu, né? Potifar, egípcio, ele percebeu isso na vida de José. Os descrentes, as pessoas que não conhecem Jesus, elas olham para a sua vida e percebem Jesus em você? Jesus ele fala numa revelação plena: quem vê o Pai, vê a mim. Mas ressalvadas as devidas proporções, você deveria ser capaz de falar isso. Quem vê o Pai, vê a mim, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Você deveria ser capaz de falar isso. Quem vê a mim, vê o Pai. O meu caráter, ele é moldado pelo caráter do Pai. Logo, as minhas ações, ela é moldada pelo caráter do Pai. As minhas motivações são moldadas pelo caráter do Pai. Se eu ajo, se eu vivo, se eu conduzo a minha vida preocupado em refletir a vontade do Pai, quem olha para mim deveria enxergar E aí Jesus ele fala mais no versículo 10 ali de João 14, né? O Pai que vive em mim está realizando a sua obra por meio da minha vida. Gente, você é convertido, não é para você que é convertido, tá? Para você que já é convertido. O Pai vive em você? Diga sim. Para não ter dúvida, né? Se você é convertido, é absolutamente correto dizer que o Pai vive em você. Você realiza a obra do Pai?
Então, deixei as duas perguntinhas para você aí, ó. Passa para a gente, Samuel. Você é um com o Pai, a ponto de as pessoas verem Deus por meio da sua vida? Essa é a primeira perguntinha que você tem que refletir aí no seu coração. Segunda perguntinha, Samuel. Você é um com o Pai, a ponto de Deus realizar as suas obras, as obras de Deus, por meio da sua vida? Gente, você já viu Deus descendo aqui na terra e Ele mesmo evangelizando para alguém? Você já viu isso acontecer? Que bom que você não viu, senão a gente ia ter que tomar algumas providências. Sabe por que você não viu? Porque quem que tem que pregar o evangelho de Deus? Somos nós, né? Diga mais uma vez, bem forte, assim, eu. E eu tenho que pregar o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus. Tem um termo no direito, acho que não sei se os meus amigos vão lembrar aqui, que chama longa-manos, né, que você usa isso muito em referência ao como é o nome do cara que vai a mando do juiz lá, o oficial de justiça. Longa-manos é como se fosse a extensão da mão do juiz, do magistrado. Ele é que vai executar as decisões do juiz. O juiz, você já viu o juiz indo na rua intimar alguém? Você já viu? Você não vê, né? O juiz, ele dá a intimação para que o oficial de justiça realize isso para ele. O oficial de justiça é o longa-manos do juiz. Então, vamos pegar esse negócio aí. Quem que é o longa-manos de Deus? Diga, eu. É você que tem que executar e realizar a obra de Deus. Gente, Ele não deu essa vida maravilhosa para você ficar desperdiçando, não. Você tem que aproveitar bem isso daí. Você não vai ter uma segunda chance, tá, gente? Não vai ter. Depois que acabar essa aqui, ó, já foi, meu irmão. Espero que você tenha acumulado bastante galardão no céu. Porque depois que acabar essa oportunidade aqui, não dá mais. A vantagem é que no céu, se eu não tiver, né, se a gente dormir na rua, a rua já vai ser de ouro. Né? Pelo menos seremos mendigos de luxo no céu. Né? Abra sua Bíblia lá em Efésios 5:1, só para você ver uma coisa. Efésios 5:1, Paulo ele vai dizer um negócio bem interessante que tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui agora. Efésios 5:1. Acharam aí, Efésios 5:1? Paulo vai dizer assim, ó: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você vai já, no decorrer do texto, você vai ver que Jesus, ele garante para nós que nós somos amados por Deus. E Paulo, que não pensa diferente de João e de Jesus, ele vai dizer, porque você é amado, né, como um filho amado, você tem que imitar a Deus. E as pessoas têm que olhar para nós e elas têm que enxergar Deus, ou Jesus. Você precisa realizar as obras de Deus, de Cristo. Não é uma questão apenas de pregar o Evangelho, é uma questão também de testemunhar o Evangelho. Tem uma frase que diz assim, que a gente não sabe exatamente de quem que é: pregue o Evangelho, se precisar, fale. O que a pessoa que escreveu essa frase está querendo dizer? Viva de um jeito que a pessoa bata um olho em você e ela já se sinta constrangida e até talvez motivada a querer ter aquilo que você tem. E se precisar, aí você fala. Nós estamos vivendo assim? Responda aí no seu coração. Antes que alguém diga lá, não! Não, responda aí no seu coração. É para a gente refletir. É a nossa busca como cristãos, né? Pode passar, Samuel. Então, voltando ali para o versículo 21, né? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Gente, isso aqui é bacana, porque assim, quando a gente olha para João, e a gente olha para o contexto, você vai olhar capítulo 14, você vai olhar capítulo 16, e você vai ver que Jesus ele fala muito sobre o Espírito Santo, tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 16. Então, tudo isso que Jesus ele vem falando até agora no Evangelho de João, isso tudo vai se encaixando. Porque ser um com Deus não é só uma questão de as pessoas enxergarem Deus em mim, não é só uma questão de eu realizar as obras de Deus. E Jesus ele é tão bom com a gente que ele garantiu, no Evangelho de João ele fala sobre isso, ele garantiu para nós um auxiliador. Sabe o que isso significa? É que nós somos mais indesculpáveis ainda, porque a gente pode pensar assim, poxa pastor, mas viver de um jeito que eu reflita a Deus por meio da minha vida, viver de um jeito que eu realize as obras de Deus por meio da minha vida, isso é dureza, né? Não é qualquer ser humano que pode fazer isso. E Jesus, acho que ele prevendo que a gente já ia mandar essa para ele coloca lá nos capítulos 16 e 14, 16, que ele vai mandar para a gente um ajudador. Então, nem essa desculpa você pode dar para Jesus. Porque quando você se converte, quem que vem morar em você? Quem que vem habitar em você? O Espírito Santo O Espírito Santo é Deus. Deus está em você. Não tem aquela música? Em você, o Espírito Santo se move em você. É verdade. Deus está em você. E agora? A única explicação para você não refletir o caráter de Deus e não realizar a obra de Deus é se ele não estiver em você. E aí faz sentido João 8, lembra? Quando Jesus ele fala, pessoas que professaram sua fé em Cristo, mas não abandonaram o perfil pecaminoso de vida. O seu estilo de vida vai condenar. Ele vai evidenciar, condenar, né? Vai evidenciar, vamos trocar o termo para não ficar muito pesado. Ele vai evidenciar a sua conversão. Ou não. Porque Jesus ele garantiu para nós que nós teríamos um auxílio. Abra sua Bíblia em Efésios de novo, né? Não devia nem ter fechado. Isso aqui é bem interessante. Às vezes a gente confunde um pouco desse texto aqui, mas é bem fácil de entender. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Vai achando aí. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Acharam aí, Efésios? Capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim, Paulo falando aqui aos Efésios, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, isso aqui, gente, profundo, né? Porque parece que Paulo lê a mente de João. E na verdade o Evangelho de João foi escrito bem depois disso daqui, tá? Mas olha como Paulo ele estabelece uma lógica, né? Que é totalmente coerente com o que ele já disse lá em 1 Coríntios 1, 21. Aprove o Senhor salvar o homem pela pregação da palavra. Pela pregação da palavra. Então ele vai dizer assim, versículo 13. Quando vocês ouviram, ou seja, alguém pregou a palavra para vocês, e vocês ouviram, e porque alguém pregou a palavra para vocês, vocês creram. E assim funciona. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ele explica aqui o que é a palavra da verdade, né? Nesse caso aqui, é o evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então pronto, na hora que você ouviu e você confiou na obra de Cristo, você creu na palavra da verdade, que é o evangelho que salvou você, nessa hora você foi selado. Nessa hora você foi selado. Com quem? Com o Espírito Santo. Então Paulo está ali certinho com João, nos capítulos 14 e 16. Bem coerente os dois, né? Tá bem dentro assim o que eles ensinam. E ele vai dizer assim, Paulo, no versículo 14. O Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Lembra, João? Aqueles que são teus, Senhor, e que tu me deste. Que é isso, hein?
Gente, são duas pessoas diferentes, né? Paulo e João, e eles estão escrevendo praticamente a mesma coisa. Se você não vibra, mas eu vibro. Sabe por quê? Porque são duas pessoas diferentes, mas sabe quem que é o autor da Bíblia por trás dessa pessoa? É um só. Deus. Então Deus está dizendo aqui, ó, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então o que acontece? Aí outro dia eu estava até explicando isso, não sei aonde, mas não sei para quem também. Você já viu nos filmes antigos, aqueles filmes medievais, meio de guerra assim? Aí eu sou o rei e eu quero mandar uma correspondência sigilosa para o rei Dário. E aí eu tenho aquele anel de sinete, né, que tem o meu símbolo, o meu brasão, né? Eu tenho que falar as palavras bonitas. Tem o meu brasão. E aí o que eu faço? Eu queimo um pouco de cera, eu dobro a minha cartinha e derreto um pouco de cera ali, bem na dobra do papel, e coloco a minha marca ali, né? Essa cera ela vai derreter. Então, antigamente, era assim que eu enviava a correspondência, quando eu queria ter uma garantia de que ela não ia chegar violada lá no seu destino. Eu selava a correspondência. Gente, é o tempo de Paulo. É assim que funcionava. A gente vê isso em filmes que retratam a história muito depois de Paulo. Isso ainda acontecia. Então, Paulo está se utilizando de uma figura aqui para ilustrar para você como é que funciona o Espírito Santo. O Espírito Santo funciona como esse selo, e ele é uma garantia. Porque o rei Dário, quando ele receber lá a correspondência dele, a garantia que ele tem de que a correspondência não foi violada é que o selo ele está intacto, o selo ele está lá. O selo está lá. E aí Paulo se utiliza dessa ilustração para dizer, na vida cristã é assim. Depois que você é convertido, depois que você crê, depois que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você também recebe um selo. E esse selo é a sua garantia de que no dia da redenção... Gente, nós já... E é interessante, né? Isso também é muito típico dos autores bíblicos. Pastor, eu já me converti. Então, você já está redimido. Mas Paulo fala que nós temos o Espírito Santo como uma garantia até o dia da redenção. Então você está redimido, mas você ainda não está livre desse corpo de pecados, tá? Né? Você sabe que não. Você não está livre desse mundo corrompido pelo pecado, está? Haverá um dia em que a redenção ela vai ser plena na nossa vida, onde nós não mais teremos esse corpo, teremos um novo corpo, e não mais viveremos nesse mundo corrompido pelo pecado, mas viveremos agora num mundo perfeito, novos céus e nova terra. E a sua garantia de que você vai entrar lá é o selo, que é o Espírito Santo. Difícil isso para quem defende a perda da salvação. Porque que diacho de garantia é essa que uma hora eu tenho, outra hora eu não tenho, outra hora... Isso é uma garantia que não serve de nada, né? Mas o que Paulo diz? O Espírito Santo é a sua garantia. Depois que você está selado, não dá mais para desselar. Não dá mais. Esse selo ele vai com você até o dia da redenção. Fácil de entender, não é? Às vezes a gente faz confusão com isso daí. Fácil de entender. Redenção de quem? Daqueles que pertencem a Deus. Quem são as pessoas que serão salvas? Aqueles que pertencem a Deus. Não são aqueles que pertencerão a Deus. Você percebeu a diferença? Paulo fala isso, João fala isso. São aqueles que já pertencem a Deus. O que Deus vai fazer é só colocar o selo. Pô, está aqui o carimbo. Não perde mais o carimbo. Até o dia da redenção. Deu para entender? Então, a gente não tem desculpa. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Então, não dá para dizer que eu não consigo refletir o caráter de Deus na minha vida, porque Ele enviou o auxiliador para que a gente pudesse fazer isso. Não dá para dizer que eu não sou capaz de fazer as obras de Deus por meio da minha vida, porque Ele enviou o auxiliador para que isso acontecesse. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você está selado pelo Espírito Santo. Um dia você depositou a sua confiança nele, em Cristo, né, como a sua revelação plena. O Espírito Santo passou a habitar em você.
E agora cumpre a você manifestar o Pai por meio da sua vida. Tá bom, né? Vamos passar aqui adiante. Já deu para entender, né? Já deu para entender, né? Então, vamos. Nossa, gente, que isso? 5 para as 9? Rapaz. Essa é aquela hora que o pastor não sabe o que fazer. Será que eu paro por aqui? Ou eu tento falar mais um versículo? Como dizia um professor meu, né? Nós não podemos perder a oportunidade que essa verdade ecoe. Então vamos deixar isso ecoando no seu coração. Por hoje já tá bom, né? Você deve ser um com Deus, não pelos seus méritos ou pela sua própria força, não pelo seu próprio esforço ou por meio das suas obras, mas porque Deus ele garantiu um auxiliar, um ajudador para você, que habita em você e que auxilia você a manifestar o caráter de Deus para as pessoas à sua volta, a manifestar as obras de Deus por meio daquilo que você faz. E é isso que nós cristãos devemos fazer. O nosso estilo de vida, ele deve ser uma evidência da nossa unidade com Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos profundamente, Deus, pelas verdades maravilhosas que o Senhor tem para nós aqui na Tua palavra, Senhor. A forma como o Senhor teve o cuidado de ensinar tudo isso, Deus, a forma como o Senhor teve o cuidado, Pai, de mostrar para nós, né? Não devemos nos preocupar com a pregação do Evangelho, mas ela deve ser o resultado da minha intimidade, da minha unidade contigo, Senhor. E o Senhor já garantiu que quando pregamos o Evangelho, pessoas crerão. O Senhor falou isso ali no versículo, para aqueles discípulos. Para que nós sejamos um contigo, Pai. E para que o mundo saiba que o Senhor enviou Jesus. Esse deve ser o nosso testemunho de vida. O nosso testemunho de vida, ele tem um propósito, ele tem um objetivo: manifestar o teu caráter, realizar a tua obra por meio da nossa vida, para que pessoas creiam no teu Filho como o Salvador. É para isso que nós estamos aqui. E que as coisas vãs desse mundo não atrapalhem a gente de cumprirmos a nossa missão. Esse é o meu desejo, a minha oração para essa igreja, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês.